desobediente, só uma fase que ele tá passando. Ah, imagina, essa birrinha besta, depois passa. Como saber se seu filho é desobediente ou não, afinal? Hoje eu vim aqui para falar das 7 características de uma criança que apresenta sinais de desobediência. Para quem não me conhece, eu sou Ana Rafaela, psicóloga, trabalho com crianças e adolescentes e os pais e mães deles, auxiliando a lidar com os comportamentos, as emoções e a aprendizagem. Então, quais são os comportamentos para que vocês possam identificar se o filho de vocês está indo para um caminho de desobediência, para que vocês já possam começar a corrigir esses comportamentos? A primeira característica é: fazem somente aquilo que gostam. Ah, Ana, mas normal, todo mundo gosta de fazer só o que gosta. Tá. Mas as crianças que começam a apresentar sinais de desobediência, elas têm uma intolerância muito grande em fazer coisas que as pessoas pedem para elas. Então, se elas não gostam daquilo, se elas consideram e julgam que aquilo não é legal, simplesmente elas dão um jeito de não fazer. Elas vão contornando a situação para que elas façam só o que elas querem, só o que elas gostam. Seja desobedecendo, seja fingindo que não ouviu o que você falou e fingindo que esqueceu. Elas não fazem isso por mal, né? Quando eu falo fingir, não é proposital, mas a criança ela acredita que naquele momento aquilo é o melhor para ela. Mas a gente sabe que na vida não vai dar pra gente fazer só o que a gente quer, então a gente tem que treinar essas crianças. Em algum momento vai ter que ser feito aquilo que você não gosta, né? Mas que é necessário para sua vida. Segunda característica é a chantagem. A gente percebe que essas crianças, quando vão começando a ficar muito desobedientes, elas vão fazendo chantagens. Parecem coisas pequenas, parecem coisas que dá para você negociar, mas ao longo do tempo você vai percebendo que não é legal. E isso está muito vinculado à primeira coisa que eu falei, que elas tentam fazer somente aquilo que elas querem. Então essa chantagem vem, por exemplo, você fala: filha, arruma a cama. Aí ele não quer fazer, ele já está naquele primeiro comportamento de fingir que não ouviu, deixa pra lá, aí você insiste para ele arrumar a cama. E aí ele pega e fala: ah, mãe, tudo bem, eu arrumo a cama, só que aí eu quero que você compre aquele chocolate que eu vi lá na padaria. Só arruma a cama se você comprar. E às vezes as mães acabam fazendo isso por perder a paciência, por já terem pedido várias vezes e vão caindo nesse comportamento de chantagens, né? Ah, eu faço isso pra você se você me levar em tal lugar. Ah, eu vou te obedecer em tal coisa se depois você comprar um jogo pra mim. Então, quando você perceber que seu filho também tem essa característica, fique de olho, porque pode ser que ele já não está mais obedecendo os seus limites. Terceira característica é que eles tentam controlar o tempo todo. Então, são crianças que você percebe que parece que eles são os adultos da situação. Eles querem controlar o que vai ser feito, qual canal vai ser colocado, que filme que vai assistir, qual lugar vocês vão passear. É diferente de você ouvir seu filho, né? É diferente de você ouvir a opinião. Um dia você fala: ah, filho, ó, hoje nós vamos sair, que lugar que você queria ir? Onde você tem vontade de conhecer? E aí naquele dia você faz a vontade do seu filho. No outro dia você vai fazer sua vontade do seu marido. Né? No outro dia você vai fazer a vontade do outro filho. Mas são crianças que começam a querer controlar tudo. Tudo tem que ser só a vontade delas. Então, hoje eu quero ir no Mac, amanhã eu quero ir no cinema, eu quero ir no parque de skate porque eu gosto de skate. E aí eles começam a controlar o tempo inteiro. Né? Eu quero assistir determinado programa de TV porque é mais legal. E aí o do meu irmão não importa. Né? Aquele é mais legal para ele, mas não é mais legal para todo mundo. Quarta característica, que aí é quando começa a aparecer um pouco mais e geralmente é quando eu sou procurada, porque eles começam a não respeitar nenhuma figura de autoridade. Então esses comportamentos que eu falei anteriormente, em casa, às vezes você vai até conseguindo lidar com eles. Mas chega lá na escola, por exemplo, que tem uma figura de autoridade que é a professora, essas crianças começam a dar trabalho porque elas não respeitam essa figura de autoridade. E essa professora vai procurar os pais, vai procurar alguém que possa resolver. Porque a professora, ela tem mais alunos e ela tem que ter essa autoridade na sala de aula.
Ela não pode ficar lidando com uma criança que quer controlar, que só quer fazer o que ela quer, que fica chantageando, né? Para ela não é suportável ter 30 crianças, 20 crianças e imagina se metade ou todas forem assim. Então a autoridade precisa ser respeitada. E aí nesse momento em que as autoridades não são respeitadas é quando essa criança começa a chamar a atenção e quando os pais são notificados sobre isso por alguém de fora do contexto familiar, geralmente. E aí, assim, uma observação, porque eu percebo bastante que às vezes os pais não aceitam, acham que a professora está exagerando. Então, se isso estiver acontecendo com você, antes de você ficar contra todo mundo, tenta prestar atenção se realmente a outra pessoa não tem razão do que ela está falando. Porque, assim, você melhorar esse comportamento do seu filho vai ser muito melhor para ele e para você, principalmente, né? Porque até quando você vai aguentar ter alguém que não te respeita, porque desobedecer é não respeitar o limite do outro. Então é importante que vocês estejam abertos também como pai e mãe para receber essa possível notificação. A quinta característica das crianças desobedientes, elas têm uma reação muito, mas muito exagerada quando elas são contrariadas ou quando elas têm alguma frustração. Crianças que não conseguem alguma coisa ou que não fazem o que elas querem e ficam tristes por um tempo, normal. A gente mesmo como adulto, às vezes a gente quer uma coisa e não dá certo, a gente fica meio baqueado ali, normal. O estranho era se não ficasse, né? Se a gente, beleza, não queria isso mesmo. Tranquilo. Mas essas crianças que já estão desobedecendo muito, elas têm atitudes exageradas, assim, aconteceu uma coisa que elas não querem, ou que contrariou a vontade delas, elas vão gritar, elas vão chorar, elas vão espernear, elas vão querer bater. E aí a gente tem que começar a prestar atenção, porque são características que vão começar a atingir outras pessoas. Até então, o que eu falei até agora, vai prejudicando, mas é só elas mesmas, né? A partir dessas reações já começa a prejudicar outras pessoas também. Então é importante que você entenda que reações exageradas não são saudáveis. Então, é importante você buscar uma ajuda, tentar entender em que limite já está a situação do seu filho e fazer com que ele aprenda a obedecer. A sexta característica dessas crianças é que elas são mais afetuosas com os pais quando elas conseguem o que elas querem. Então, é como se você tivesse duas crianças ali. Uma é quando você não faz o que ela quer, quando você contraria ela, e outra é quando você faz tudo o que ela quer. Isso é uma armadilha, tanto para a criança quanto para vocês pais. Por quê? Para vocês é gratificante ver seu filho afetuoso, amoroso com você. Mas você não quer isso só a troco de algo. Lembra da chantagem? Você quer que ele seja amoroso com você porque ele é seu filho. Não porque você deu alguma coisa para ele ou porque você fez o que ele queria. Do contrário também, você não quer que ele fique agressivo, nervoso com você porque você não fez o que ele queria. E essas crianças parece que elas começam a se regular por isso, né? Fez o que eu quero, eu fico legal. Não fez o que eu quero, eu não fico legal. Isso gera muito conflito no relacionamento. Então é importante tomar cuidado porque, às vezes, inconscientemente, os pais acabam fazendo o que o filho quer para ver aquela postura de afetividade, né? E acham que estão sendo amados naquele momento. Mas o amor, ele é algo um pouco mais constante. Seu filho, ele vai te amar quando ele estiver triste, quando ele estiver contrariado e quando ele estiver feliz. Em intensidades diferentes. Agora, quando ele te odeia porque ele foi contrariado e ele te ama muito porque você fez o que ele quer, pode ser um sinal de que essa criança já está agindo totalmente no comportamento de desobediência. E a sétima característica dessas crianças desobedientes é que elas têm muitos argumentos e elas são muito persuasivas e utilizam do emocional para conseguir o que elas querem. Então elas às vezes pesquisam alguma coisa que elas querem comprar ou algum lugar que elas querem ir e elas dão 1 milhão de motivos para que você faça aquilo. Eles vão conseguindo te conquistar e vão conseguindo te convencer. E aí que tá também outra armadilha, né? Pegar os pais pelo emocional
e também como eles têm muita argumentação, você acaba nunca conseguindo falar um não. E o não, ele não tem que vir só porque você não tem motivos. Por exemplo, tá um dia de sol e aí seu filho quer ir no parque porque ele tá afim de fazer uma coisa diferente. Mas vocês têm que limpar a casa porque naquele dia foi combinado que ia ser feita uma organização na casa. As duas coisas são importantes, passar um momento de lazer, mas a obrigação ela é fundamental. A criança entender que ela faz parte daquela casa, que ela também tem que ajudar. Então as duas coisas são importantes. Qualquer coisa que você decidir, você está fazendo uma coisa importante. Mas quem que tem que ser a autoridade na sua casa, né? Tem que ser você, o pai ou a mãe. E aí, se você decide o que o seu filho quis, porque tá só o pai, porque, mãe, a gente tem que ir, vai ter um sorvete, não sei o que lá, depois a gente arruma, né? Você tá mostrando para ele que esse convencimento, que essa argumentação dele dá um resultado. Então, isso é uma armadilha muito grande também. É importante que você entenda que o não ele é necessário. Naquele momento é importante você mostrar, tudo bem, nós podemos ir ao parque, mas não hoje. Hoje nós vamos fazer o que foi combinado. Quem coordena aqui as atividades em casa somos os adultos e as crianças vão fazer conforme a gente for orientando. Em outro momento a gente vai no parque, né? E claro, pode vir aquela reação exagerada que eu falei anteriormente, mas tomem muito cuidado com essa argumentação, porque eles são muito convincentes e não percam o foco, a autoridade de vocês. Não tem problema ouvir a criança. Em vários momentos do vídeo eu falei sobre ouvir, levar em consideração o que eles querem. Não estou dizendo que você tem que ser autoritário, mas que você tem que ter um mínimo de autoridade. Você sabe o que é melhor para o seu filho em cada momento, então você vai negociando com ele. Faça um pouco valer a sua autoridade, mas não deixe de ouvir seu filho e fazer coisas que vão agradar ele também, porque isso também é uma demonstração de afeto. Mas demonstração maior ainda de afeto é você dizer não para o seu filho e preparar ele para a vida, porque o não ele é fundamental, assim como o sim ou até mais. Então, eu desejo aí que vocês entendam se isso acontece na casa de vocês ou não. Se estiver acontecendo, busque ajuda, busque mudar. Quanto antes, mais fácil e melhor, né? Então, esse é meu recado. Um beijo, tchau, tchau e até a próxima!